Você já sentiu a presença de alguém antes mesmo de ouvi-lo falar? Não foi o rosto, não foi a roupa, não foi um detalhe específico. Foi algo anterior à linguagem. Algo que veio antes das palavras, antes de qualquer gesto calculado, antes de qualquer tentativa de impressionar. E você não teve escolha. A presença simplesmente aconteceu dentro de você, sem pedir permissão. Agora inverta a pergunta. Quando você sai de uma sala, o que fica? Quando você termina uma conversa, o que permanece? Quando você some de um ambiente, existe algum rastro? Algo invisível, quase atmosférico? Ou você simplesmente desaparece? A maioria dos homens nunca fez essa pergunta. Não por incapacidade, mas por condicionamento. Aprenderam a buscar impacto nas ferramentas erradas. Acreditam que ser inesquecível é performance. Falar bem, vestir melhor, ter respostas prontas, dominar conversas. Passaram anos aperfeiçoando a superfície, sem perceber outra frequência. Uma frequência diferente, que poucos conseguem nomear, mas todos conseguem sentir. Carl Jung estudou o que está abaixo da psique. Não o que os homens dizem sobre si, nem o que acreditam conscientemente, mas o que irradiam, o que transmitem sem intenção, o que vaza pelas lacunas do comportamento e atinge o inconsciente ao redor. O que ele encontrou foi simples e devastador. O impacto de um homem não vem do que mostra, vem do que não consegue esconder. Se você ainda não se inscreveu neste canal, este é o momento. O que vem a seguir muda sua percepção. Muda como você entende a presença masculina e muda como entende a si mesmo. Existe um conceito na psicologia junguiana raramente discutido fora da academia. E quando citado, perde profundidade. Jung chamou esse conceito de sombra. Não no sentido popular, não como defeitos ou partes negativas. É algo mais preciso, mais cirúrgico e muito mais poderoso. A sombra guarda tudo o que você reprimiu. Tudo para se tornar aceitável socialmente. Cada emoção suprimida por parecer fraqueza, cada ambição enterrada por parecer arrogância, cada raiva silenciada por parecer perigo, cada desejo abafado por parecer inadequado. Nada disso desapareceu. Foi deslocado para um território interno, a parte que age sem sua consciência. Aqui está o ponto que perturba. Sua sombra não é invisível para os outros, ela é invisível apenas para você. As pessoas percebem o que você reprimiu. Não de forma articulada, nem de forma consciente, mas percebem. Sentem a tensão entre imagem e carga interna. E essa tensão prende a atenção. Uma atenção que nenhuma performance cria. A tensão nasce da curiosidade. Curiosidade nasce de tensão. E tensão não resolvida vira memória. Você começa a entender o mecanismo. Mas ainda estamos na superfície. Existe uma distinção essencial antes de continuar. Sem ela, tudo pode ser mal interpretado. Integrar a sombra não é liberá-la. Esse é o erro mais comum, e também o mais perigoso. Ao descobrir a sombra, surge uma tentação. Interpretar como permissão para liberar tudo, como se Jung defendesse expressão irrestrita. Não é isso. Nunca foi isso. Confundir integração com liberação mantém o homem preso. Ele usa Jung como justificativa e continua exatamente onde estava. Integrar a sombra é reconhecer. Não é simplesmente expressar. É olhar para o que foi enterrado, compreender de onde veio, entender sua função psicológica e então fazer uma escolha consciente. Não reagir, escolher. Aqui, o poder silencioso começa. Um homem que ignora a sombra é controlado. Reações e compulsões não são liberdade. São padrões automáticos.
São a sombra no piloto automático. As pessoas percebem isso, sentem ausência de agência, interagem com o padrão, não com o homem. E padrões não sustentam a atenção. O que sustenta a atenção é o inesperado. O inesperado nasce da contenção consciente, uma presença que contém sem colapsar. Isso é raro. Jung chamou esse processo de individuação. É deixar de ser condicionamento. É tornar-se inteiro, não o molde da família, não a exigência da cultura, não a persona construída por aprovação, mas o que resta sem colapso. Poucos homens chegam lá, e quando chegam, todos percebem. Existe um arquétipo ligado a essa capacidade. Jung chamou de self. Não é o ego, não é a persona, não é a sombra, é o centro organizador da psique. É a convergência entre consciente e inconsciente. Um homem conectado ao self não busca a validação. Ele permanece inteiro. Muitos chamam isso de confiança, mas confiança é pequena demais. O que existe é completude psicológica. E completude não oscila com circunstâncias. Pense nos homens realmente inesquecíveis. Não os mais articulados, nem os mais imponentes fisicamente, mas os que deixavam algo após sair. Eles tinham presença, conforto com qualquer conteúdo da interação, conforto com silêncio, conforto com conflito, conforto com imprevisibilidade. Essa qualidade é construída e começa com um processo evitado, o confronto honesto com o interior. Não como terapia, não como espiritualidade, mas como estratégia. O primeiro movimento consciente, parar de ser controlado pelo desconhecido interno, operar com consciência plena do próprio campo. Agora surge a pergunta inevitável: quanto da sua personalidade é escolha? E quanto é apenas padrão automático? Quanto é criação consciente? E quanto é sombra operando silenciosamente? Existe um experimento social nunca formalizado por Jung, mas suas descobertas permitem inferir resultados precisos. Coloque dois homens na mesma sala. Aparência semelhante. Status semelhante. Vocabulário semelhante. Mesmas técnicas de comunicação. Mesmo contato visual. Mesmo ritmo de fala. Observe após a saída dos dois. Um será lembrado. O outro será apenas mais uma conversa. A diferença não é facilmente mensurável. Ela opera no inconsciente coletivo, outro conceito central de Jung. Quando compreendido, reorganiza sua percepção de impacto. O inconsciente coletivo não é místico. É a camada mais antiga da psique. Uma memória que pertence à espécie, não ao indivíduo. É onde residem os arquétipos, padrões humanos antigos e universais. Toda cultura os reconhece imediatamente, não por aprendizado, mas porque os carrega internamente. Aqui está o mecanismo do impacto silencioso. Um homem em contato com arquétipos profundos ativa reconhecimento involuntário nos outros. Rei, guerreiro, mago, amante. Termos desenvolvidos por Robert Moore e Douglas Gillette. O inconsciente reconhece o padrão, não de forma racional, mas reconhece, e gera resposta além do social. Esse impacto não pode ser fabricado, não é processado pelo intelecto, é percebido como realidade. A maioria opera arquétipos distorcidos. Guerreiro sem rei vira violência sem propósito. Rei sem guerreiro vira tirania sem força. Mago sem amante vira frieza sem profundidade. Amante sem mago vira emoção sem contenção. Jung chamou essas distorções de complexos. E o inconsciente coletivo percebe, não como presença, mas como ausência. Existe diferença entre presença e esforço. Parecer poderoso é diferente de ser poderoso. A diferença é sentida imediatamente. Por isso, técnica não substitui substância. O inconsciente coletivo processa a realidade, não processa a técnica. Isso impõe responsabilidade ao homem consciente. Aparência não é suficiente.
Comunicação não é suficiente. Postura não é suficiente. Tudo isso é superfície. O trabalho real é interno. O que acontece sem plateia? O que acontece sob pressão? O que acontece sem identidade externa? O que sobra é o que os outros sentem. E aqui muitos param, fecham o vídeo, porque o próximo passo exige honestidade real. Uma honestidade que a cultura evita. Escreva nos comentários agora. Qual arquétipo parece mais distante? Rei, guerreiro, mago ou amante? Não responda o que parece correto. Responda o que é verdadeiro. Chegamos ao ponto de maior resistência. Não por acaso, mas por design. O que será dito agora é evitado. Não é sobre adicionar, é sobre enfrentar. Jung escreveu sobre confrontar a própria sombra. Quem não confronta, projeta no mundo. E isso é devastadoramente atual. Projeção não é metáfora. É mecanismo psicológico observável. Quem rejeita a própria vulnerabilidade enxerga fraqueza na emoção alheia. Quem teme mediocridade interna desmerece quem prospera. Quem ignora o próprio vazio chama profundidade de fraqueza. Projeção é a sombra virando narrativa, e é invisível para quem projeta. Se fosse visível, haveria integração, não projeção. O que isso tem a ver com ser inesquecível? Tudo. Quem projeta vive em guerra com espelhos. Reações intensas revelam reflexos internos. Enquanto houver guerra, não há presença. Ele reage quando deveria posicionar. Ataca quando deveria observar. Justifica quando deveria simplesmente ser. Energia gasta em projeção não vira presença. Presença exige disponibilidade interna. Exige inteireza suficiente para encontrar o outro, sem usá-lo como palco interno. Jung descreveu um paradoxo central. Conexão externa exige mergulho interno. Não existe atalho. Nenhuma técnica substitui esse caminho. Observe suas reações nas próximas semanas. Não as razoáveis, as excessivas, as que não combinam com a situação. Ali a sombra pede atenção. Pare de justificar. Comece a investigar. Isso não é autocomiseração. É estratégia aplicada à psique. Quem conhece seus gatilhos não é controlado. Autodomínio gera impacto silencioso. As pessoas percebem, mesmo sem nomear. Poder silencioso não é ausência de emoção. É contenção consciente. Não é performance de calma. É calma construída internamente. É olhar o que poderia destruir você e decidir que não vai. Existe um momento decisivo nesse processo. Quando você para de temer o interior. Não porque desapareceu, mas porque foi nomeado. O que é nomeado não surpreende. E o que não surpreende, não controla. Chegamos ao fim, mas não ao encerramento. O que foi construído não é informação, é uma estrutura. E estruturas continuam operando, enquanto você vive o cotidiano, no supermercado, em uma reunião, no silêncio da madrugada, sem saber exatamente por quê. Jung registrou algo em seus diários tardios. Leve isso como diagnóstico. Quem não encontra paz interna, busca paz eternamente fora. E toda busca externa é fuga. Fuga da única guerra que importa. Essa guerra não tem inimigo externo. Ela tem profundidade. E profundidade exige desacelerar, descer, enfrentar. Tudo que torna um homem inesquecível nasce do mesmo lugar. A presença que permanece, o silêncio que pesa mais que palavras, a atenção que transforma conversas. Tudo vem do contato interno, contato com a própria totalidade, com o que foi integrado, não suprimido. Isso não tem data final. É orientação permanente. Uma postura diante da existência, manifestada no cotidiano, na resposta sob pressão, na ação sem plateia, no comportamento diante do próprio silêncio. São esses momentos que constroem presença, não os grandes gestos, mas os pequenos. Entender intelectualmente não transforma. Jung deixou isso claro. Compreender a sombra é apenas início. O caminho exige coragem. Não coragem pública, mas coragem silenciosa.
Sentar com o que não foi resolvido e não fugir. Quem desenvolve essa coragem ao longo do tempo não precisa tentar ser inesquecível. Ele simplesmente se torna. E o inconsciente coletivo percebe, sem explicação racional, mas com clareza imediata. Você chegou até aqui. Isso diz algo sobre sua jornada. Se este canal está adicionando valor real, então inscreva-se, não como apoio, mas como compromisso. Cada vídeo aprofunda o anterior. O próximo passo será mais preciso, e precisão é o que diferencia intenção de resultado.